Oferecimento Zema, fácil pra você. No ar, ponto de encontro. Um convidado especial, um assunto interessante, importante para você conhecer, aprender e saber mais. Ponto de encontro. Agora, na Santana FM. Ok, 16h31, 16h31. Hoje, excepcionalmente, nos estúdios da Santana FM, porque agora, sei lá, sabe que eu falo aqui e é verdade, né? Começam com uma agenda tranquila e aí a partir do momento que vão falando, a agenda vai ficando mais cheia e aí a gente tem que estudar um outro dia, um outro horário para que ele possa vir, porque as causas trabalhistas vão se avantajando. E aí a gente liga numa quarta-feira, doutor Rafael, tinha jeito, mas não posso. Minha agenda tá cheia. Você liga outra quarta-feira, doutor Rafael, também não posso, a agenda tá cheia. Fala, meu Deus, saudade que a agenda tava vazia, né? E aí a gente rescala para segunda-feira. Boa tarde, doutor Rafael, tudo bem? Boa tarde, Luiz, tudo jóia, é um prazer estar aqui novamente. Você sabe que é sempre motivo de força maior mesmo, as minhas ausências, né? Eu sei, tenho certeza, mas também fruto também já do sucesso, né? Que vem fazendo junto aos nossos ouvintes, que vem aí procurando, né, o atendimento do doutor Rafael para defendê-los em suas demandas trabalhistas. Não é isso? Também. Muito bem. Bom, doutor Rafael, eu tenho umas perguntinhas aqui pra gente fazer. Enquanto isso, vamos lembrando aí o nosso ouvinte para mandar as suas dúvidas, as suas perguntas. Gente, e não precisa deixar necessariamente, porque a gente tem esses contratempos de agenda e às vezes o ouvinte fica esperando o nosso convidado. Eu falar, ele vem de forma gratuita, colaborativa, e nós temos que respeitar a agenda individual de cada um. Então, eles não podem abrir mão do seu atendimento profissional para vir aqui falar de graça na rádio. Então, vocês podem mandar com antecedência, mesmo fora do dia, manda um e-mail lá para o jornalismo, ou liga para cá, pede para falar comigo, com a Paloma, com a Carla Barbosa, para a gente anotar a pergunta, para já deixar aqui na espera do doutor Rafael. Ele vindo, a gente pergunta, tá bem? Então, agora, se quiser perguntar, pode perguntar via WhatsApp, no 37988288001, 37988288001, tá? E aí nós vamos passar a pergunta para o doutor Rafael Lisboa. Tá, Carla Barbosa, faz favor de avisar o Everton para dar uma olhadinha no sinal online, por gentileza. Enfim, vamos perguntar ao doutor Rafael. Doutor Rafael, só uma passada rápida, porque é uma situação que está mexendo aí com todo o país, como um todo. Algumas pessoas querendo que mexa com o exterior, né? Tá muita gente criticando o atentado na França, onde as pessoas pintaram de azul, vermelho e branco as suas imagens no Face e outras manifestações, se esquecendo, nós tivemos uma tragédia em Minas Gerais aqui, podiam pintar, né? Uns poucos fizeram com as cores de Minas Gerais. Bom, mas não deixa de envolver um pouco a área em que o doutor atua, que é a área trabalhista, né? Sim. Como é que fica a vida desses trabalhadores? Nós temos situações variadas, trabalhadores que morreram no exercício da função e no local de trabalho. Sim, sem dúvida. Trabalhadores da empresa que morreram lá na cidadezinha, né? Uhum. No distrito de Borges, né? Não vou me lembrar o sobrenome aqui agora, no distrito que foi afetado lá pelas lamas. Uhum. E temos os trabalhadores que estão parados na empresa em razão da suspensão das atividades da empresa. Ou seja, isso. Fica uma situação um tanto quanto complicada para o contratante, não? Com certeza. Esse desastre, né? Eu não vou chamar isso de acidente, porque me parece já está razoavelmente esclarecido que houve bastante falha para se considerar um acidente na acepção coloquial do termo, né? Um acidente que não poderia ser evitado, etc. Mas enfim, esse houve mais negligência do que na minha forma de avaliar, sem o acesso aos autos, sim, pelo que vem sendo divulgado, até pelo Ministério Público, né, que está dando uma satisfação pública nesse caso. Mas enfim, esse dano todo vai ter 3 reflexos, né? O reflexo cível, a empresa vai ter que indenizar
toda perda de propriedade, todo lucro que aquele extrativista deixou de ter, aquele produtor rural, que a gente chama de lucros cessantes, né? Tudo que ele deixou de ganhar. Ali teve gente que perdeu vaca, que estava produzindo, teve gente que está parado com plantação, etc. A propriedade em si, né? E a questão moral, ainda na área civil, o pagamento pelo dano que a pessoa sofreu de ter sua casa destruída, a perda dos seus familiares, etc. Tudo isso vai gerar diversas indenizações na área civil. Na área criminal, também vai ser apurado o crime ao meio ambiente. Né? Se aqueles relatórios que foram feitos lá dizendo que estava tudo ok, se eles são verídicos, por que não foram adotadas algumas providências que o Ministério Público exigiu, tudo isso vai ser verificado no processo criminal próprio. A parte civil será a indenização e a parte trabalhista que você se refere também terá vários impactos. Indenizações na área trabalhista e o pagamento desses dias que o trabalhador tiver à disposição. Provavelmente o que vai acontecer aí, Luiz, é uma negociação coletiva para regulamentar esses dias, entendeu? Tendo em vista ser um fato atípico, então provavelmente o sindicato vai tentar negociar como que vai ser o título dessa pausa. Nada sendo feito, o trabalhador tem que ser remunerado normalmente. Né? Agora, a Samarco chegou a publicar que não iria despedir, que queria manter todos os empregos, né? Porque quem parou foi a empresa, não foi o funcionário. Se é que dá para interpretar desta forma, né? Não é a mão de obra que se torna incapaz de produzir. É a empresa que está suspensa de atividade. Pois é, mas existe aí um grupo, um conglomerado empresarial que provavelmente poderá abarcar essa mão de obra, né? Dar sustentação, assim, pessoal. Poderá dar continuidade nos trabalhos aí. Eu não sei como que está especificamente esse caso. Tá, eu estou vendo aqui que inclusive foi divulgado que o seguro da Samarco chega a $1 bilhão, mas que na verdade não é suficiente, porque o prejuízo todo ali da mineradora para poder ressarcir moradores, vila, etc., crime ambiental, enfim, seria na ordem de 23 a 38 bilhões de reais. Este 1 bilhão só dá 3,8 bilhões de reais, está faltando mais de 20 bilhões para poder. Duvido muito que eles vão gastar uma grana dessa ressarcindo o município. As pessoas, eu até acredito que sim, famílias, casas, residências, seguro por morte, mas este valor ambiental, isso vai vir recurso. Não, já tiveram na história, né? Já tiveram alguns outros desastres aí, por exemplo, o da BASF, que derramou material químico e causou câncer e uma série de danos ao meio ambiente, e ele ficou muito abaixo dessa cifra aí. Agora, o que eu posso te dizer é que qualquer valor que se fixar hoje é apenas uma estimativa, porque muito há que se apurar ainda, até a composição daquele material ainda não está bem definida. É preciso apurar, isso envolve muitos municípios, isso foi até no estado do Espírito Santo. Então são entes públicos que vão reivindicar. Ainda vai desaguar no mar esse negócio ainda, né? Isso vai longe. Então vai tentando salvar os peixes do Rio Doce. Bom, 16h39, tem perguntas do Dr. Rafael? Vou aqui para o intervalo rapidinho, não podia deixar dele fazer aqui uma explanação rápida a respeito dessa situação dos trabalhadores lá da Samarco. E a gente volta com algumas perguntas que estão aqui, você pode fazer outras via WhatsApp 3788-288001, não se esqueça de acrescentar o 9 no início da ligação. 96,9. Gostosa de ouvir. Bem, ponto de encontro, 16h46. Meu advogado, doutor, me disse, meu advogado me disse que o processo trabalhista irá mais rápido, mas está demorando muito. Isso é normal? Essa coisa de processo demorar depende do advogado ou do sistema? Bom, primeiro eu tenho que fazer uma ressalva aqui que eu não comento processos específicos, né? É antiético a gente comentar processos de colegas. Então, o que eu posso dizer sobre o andamento dos processos na Justiça do Trabalho é que eles seguem uma ordem. E, de fato, aqui em Itaúna o processo é muito rápido. A vara aqui, ela anda rápido. A trabalhista, né? Vara, eu estou me referindo na sua área. Mas não tenha dúvida disso. Isso aí não tenha dúvida que eu estou me referindo à Justiça do Trabalho. Porque eu estou dizendo que ela é rápida. Aqui em Itaúna é rápido, em algumas varas aqui da região também. Betim não é tão rápido, essa é uma questão de demanda, uma questão de
populacional, né? Populacional também, mas também a efetividade dos servidores que estão lá, historicamente, se aquela secretaria é bem direcionada, né? Se ela já é bem... Enfim, é uma série de fatores, mas o que eu posso dizer é que o processo trabalhista é sim mais rápido do que a justiça comum na primeira instância. Na segunda instância, que é o Tribunal Regional de Minas Gerais, um recurso também não está sendo demorado demais, né? Demora 6, 8 meses para ser julgado. Isso pode parecer muito, e é muito, mas em comparação às outras justiças não é tanto. Tem processo, a gente está esperando 3, 4, 5 anos. Muito mais que isso, né? Até 10, 12, e na Justiça do Trabalho isso não acontece. Agora, o problema é quando o processo chega no TST, e aí é a questão que a ouvinte provavelmente está enfrentando. Isso eu enfrento em alguns processos. Quando ele chega no TST, ele demora um pouco mais. O TST, dos órgãos que eu verifico da primeira, segunda, na terceira instância, ele é onde o processo dá uma Mas também demorada. questão de volume, né? Aí ali chegam todas as demandas do país, né? Sim. E aí as análises são mais demoradas, né? Até a matéria é uma matéria mais técnica, né? E ela demanda realmente uma fundamentação. Mas para uma chegar... boa parte dos recursos não é conhecido. Mas chegar na terceira instância não são processos de demanda simples do trabalho diário, né? São demandas mais de indenizações altas ou não? Pior que não. Não. Tem advogado de empresa pequena que leva um negocinho desse tamanho, indenização de 5, 6 mil lá para a terceira instância? Uma parte sim, mas a parte que mais, na minha forma de avaliar, que mais engessa, que mais entope o judiciário, não são as empresas pequenas, são as empresas grandes, que recorrem muito. De pequenos valores. Matéria, sim, e de todos os processos, recorrem em todos os processos que tem, e para discutir coisas insignificantes ou pequenas, ou enfim, ou matérias que já se sabe que está ultrapassada, com uma chance muito grande de perder, mas evidentemente é um direito que toda empresa tem, que todo cidadão tem de levar a causa ao judiciário até... Eles pagam os advogados para poder, quanto mais enrolar para pagar, infelizmente é melhor para a empresa. Infelizmente, às vezes a mentalidade é essa, mas às vezes a mentalidade também é só de buscar a última chance que tem. Se eu tenho uma chance legal de recorrer, é o meu direito recorrer, eu estou pagando as custas processuais, o advogado e todos os ônus ali decorrentes, eu tenho direito, eu recorro. Agora, o que pode acontecer, e às vezes o tribunal faz, são mutirões de determinadas empresas que poderiam resolver centenas de processos, entendeu? Atualmente há uma mudança legislativa aí que vai contribuir para diminuir essa subida de processo ao TST, de modo que o regional vai ter que resolver uma série de entendimentos primeiro, para depois a questão subir. Isso vai dificultar bastante a subida de recursos ao TST. No TST, o recurso conhecido lá é o recurso de revista e o agravo do instrumento. Esses são os que seguram o processo um pouco mais de tempo. Agora, isso não depende do advogado. Provavelmente quem está recorrendo é a empresa, e o que o advogado pode fazer é esperar o julgamento acontecer. Então nem sempre é culpa do advogado. Quase nunca. Quase nunca é da empresa que ele representa. E do judiciário, né, que tem uma lentidão. Poderia ser melhor na terceira instância. Aqui na primeira vara está excepcional. E em várias outras também aqui da região. Porque há de se considerar, quando as pessoas acham que é o advogado que está enrolando, ele que está demorando com o processo, há de se considerar que na maior parte dos processos, com a vitória, não é, do processante, o advogado também ganha. Então, não é, se o cara está para receber uma indenização de 100 mil, o advogado também vai ter o maior interesse que o processo ande rapidamente, porque ele tem os honorários dele baseados nisso, né? Então não há de condenar o advogado. Agora, o que eu recomendo para o ouvinte é que ela procure, né, se entender com o advogado, acompanhar melhor o andamento. Hoje em dia tem várias formas de consulta, né, pela internet, enfim, que ela pode visualizar o andamento do processo. E o advogado não perde isso também, porque ele tem que não perder prazo, decurso de prazo, tempo, recorrer, responder, aquela coisa toda, ele tem que acompanhar isso para passo. Com certeza. Hoje todo advogado trabalha com uma intimação do e-mail, né, online, de modo que existem leitores de publicação, a gente usa vários, que eles leem todas as publicações que saem daquele advogado e mandam no e-mail dele diariamente. Uma postura comum dos escritórios é a primeira providência abrir todos os e-mails e ver o que tem para manifestar. É possível, eu lembro do meu pai advogado, como é que o negócio evoluiu, né? Tinha que pegar uns papeizinhos, né? Iam fora para pegar uns papeizinhos para ver como é que estava a posição e tudo mais, aí era uma coisa complicada. Hoje você vê o processo
da vara de Itaúna, que é o PJE, né, que é o procedimento judicial eletrônico, você vê todas as páginas dele, você manifesta, faz tudo nele, à distância, né, apenas com a sua assinatura digital. Na segunda instância, idem, e no TST, idem. Então, quer dizer, você acompanha o processo desde a origem até Brasília, sem precisar ir verificar os autos em si, ou muito raramente isso acontece. Mas ainda não são todas as varas que estão informatizadas em Minas Gerais. No Brasil inteiro existem uma parte grande de varas que não estão. Por exemplo, ao contrário do que você pode imaginar, BH não é informatizado ainda na primeira instância e Itaúna é. É no papelzinho ainda. Sim, lá ainda é. Que loucura, hein? O duro também é tirar aquele tanto de processo que o advogado tem que ficar carregando para ser um office boy para cima e para baixo. O negócio é modernizar, arranjar uma sacolinha com carrinho para os advogados, né? Ele advogado com carrinho puxando para rua fora. É possível trabalhar para várias empresas de um mesmo dono? Aí eu fiquei sem saber, mas com uma assinatura só ou com várias assinaturas da carteira? Pois isso é uma situação comum. Às vezes o empregado acha que está tendo uma confusão, por exemplo, que ele trabalha num grupo econômico, é um grupo empresarial, de modo que existem vários CNPJs, né? Mas todos são de um mesmo dono, de um mesmo grupo de donos, enfim. Nada impede, Luiz, que o empregado faça isso não. Nada impede, por exemplo, que um empresário que tenha várias empresas utilize a mão de obra em várias empresas. Isso não vai, a princípio, ser considerado mais de um contrato de trabalho. Não vai precisar assinar todas as empresas, cada uma um contrato. Desde que, evidentemente, esteja respeitando aí a jornada diária normal, né? Esteja pagando aí o piso salarial da categoria, enfim. Basta que ele tenha um contrato sendo observado e respeitado e todas as empresas poderão tomar serviço dele. Um cara trabalha em serviços gerais, trabalha para XX incorporações empresariais. A XX tem uma locadora, tem uma farmácia, tem um escritório não sei de quê, tem uma firma de construção, e eu trabalho com serviços gerais, limpeza, manutenção. Então eu posso ser escalado para cada dia estar numa dessas empresas para fazer a limpeza lá, porque eu trabalho para XX incorporações. Sem dúvida. Agora, o que não pode acontecer agora, desde que você faça o mesmo serviço, né? Serviços similares, o que não pode acontecer é você ser trabalhado como auxiliar de serviços gerais e passar a fazer uma outra função em outra empresa. Nesse caso, isso até pode ser feito, mas aí tem que ser anotado na sua carteira e pagar um salário compatível àquela função. Mas salvo também se eu trabalhar em horários diferenciados dentro do mesmo dia. Dá um exemplo aqui, eu já trabalhei em grupo de emissoras de rádio, em que o grupo possuía mais de uma emissora. Então, na parte da manhã eu trabalhava em uma, na parte da tarde eu trabalhava em outra, cargas horárias distintas. Aí são 2 contratos, né? Mas aí é porque vocês pactuaram dessa forma. Não, eu tinha 2 contratos. Tinha 2 contratos. Mas bastava bastava fazer um contrato e considerar empregado do grupo. A gente chama essa figura de empregador único. Mas ele não fica em prejuízo do funcionário? Não, a única postura que eu recomendo que o empregado tenha é de colher provas de que ele trabalha para todas elas, porque lá na frente, quando ele for eventualmente reclamar algum direito trabalhista, ele vai ter que provar que ele trabalhou para todas, caso o empregador negue isso. Caso que é comum, infelizmente, o empregador falar, não, você trabalhou só para aquela da carteira. Geralmente é a que tem menos solidez patrimonial. Então aí nesse caso teria um prejuízo, se na hora de receber as verbas as outras se excusarem em pagar. Aí basta que ele prove. É claro, Luiz, que o melhor cenário é esse que você se refere, trabalha num horário e no outro, cada um contrato distinto, perfeito, mas a empresa não é obrigada a fazer isso. Ela tendo um grupo econômico, uma das empresas que admitir já é o suficiente para garantir do empregado o direito de cobrar de todas elas. Grupo econômico é quando uma empresa ou mais tem a mesma direção, são dirigidas pelas mesmas pessoas, têm os mesmos interesses sociais, elas trabalham em prol de um lucro comum, de um objetivo comum. Essa coincidência de interesses e essa relação de coordenação entre elas, por exemplo, eu posso ter uma transportadora e uma fundição, ali eu posso ter um grupo empresarial, porque as duas podem trabalhar para mim, para a consecução dos meus objetivos como empresário. Nesse caso, todas elas podem receber, todas elas podem ser cobradas para pagar uma dívida trabalhista. Se elas podem ser cobradas, evidentemente também elas podem exigir trabalho. Né? Perfeito. Eu tenho, no grupo econômico eu tenho algum direito a mais por isso. Tá bom, vou passar aqui.
4h57, viu, gente? Eu estou retirando as férias da minha gerente. Tirando férias, né? A gerente saiu de férias, tá. Faço o trabalho dela, mas não recebo o mesmo salário. Isso é certo? Não. O período de substituição dá ao substituído, aquele que vai substituir, aliás, o mesmo direito do salário do substituído. Então, o substituto, aquele que entrou, tem que receber como gerente naquele mês, só naquele mês. Quando a gerente regressar, é possível, então, que aquela pessoa volte ao cargo e a gerente assuma. Não há que se falar em equiparação salarial, é uma questão apenas circunstancial. Nesse caso, não há equiparação. Então, por exemplo, eu atuo ali como subgerente, nas férias do meu gerente, eu atuo como gerente. Qual que é o meu direito ali? Receber naquele mês o salário do gerente. E depois eu volto à minha remuneração, tá tudo certo. Agora, infelizmente, isso não acontece muitas vezes, né? A empresa coloca ali para tapar um buraco, vai levando e tal. Isso pode parecer vantajoso para a empresa, mas não é. Eu te explico por que não é. Não é porque no futuro, se o empregado reclamar isso, não vai estar bem esclarecido qual era o papel dele. Não vai estar bem esclarecido que ele estava apenas substituindo. E se não está esclarecido que ele estava apenas substituindo, isso dá margem ao que a gente chama de equiparação salarial, que é receber, desde que você prova que você fazia a mesma função, receber o mesmo salário. Então isso pode acontecer no contrato inteiro. Quando a relação ela é híbrida, mista, gris, de modo que você não consegue identificar o que é, isso é arriscado, até para o empresário. A pretexto de economizar uma diferença salarial em um mês, você pode pagar uma equiparação durante um contrato inteiro. Lembrei de uma pergunta que estava pendurada aqui e o ouvinte pediu que lhe perguntasse. Tem relação com uma suposta crise que nós estamos vivendo. Estou dizendo suposta crise porque sábado eu vi a cidade andando e comprando e as lojas cheias e todo mundo com sacola na mão. E o Abílio Diniz, presidente do Grupo Paes Mendonça, Pão de Açúcar, né? O Paes Mendonça, como é que é? O Paes Mendonça era Pão de Açúcar, era do Grupo Pão de Açúcar. Bacana. Ele falou nos Estados Unidos em uma palestra para empresário e ele tem porte para fazê-lo. Ele falou que nós não estamos vivendo uma crise econômica no Brasil. Nós estamos vivendo uma crise política. Política, né? Eu vi essa. E isso está danando tudo por aqui. Então, o patrão, com esta justificativa de crise, diz para o funcionário, falou assim, a partir do mês que vem, quem quiser ficar, estou reduzindo R$800 no salário. Pagava 2.000 e pouco, 1.200 é o que eu posso pagar. Quem quiser fica, quem quiser sai. Pode-se baixar o salário na carteira, sim, sem demitir e readmitir com um salário menor? Ou eu não tenho condição de pagar 2.000, partindo ganha 1.500, 1.200, quem quiser fica, quem quiser vai embora. Não, mas essa providência que você se refere aí, se pode demitir e admitir novamente com um salário menor, tudo, né? Essa aqui não pode mesmo. Não pode haver a redução salarial em hipótese alguma, essa é a regra. E não há como mascarar isso demitindo, admitindo, mudando o cargo, etc. Agora, existem outros mecanismos que são a negociação coletiva, né, que vai poder haver sim uma diminuição salarial temporária, condicionada a uma série de coisas, e a gente sabe que está em vigor também o PPE, Plano de Proteção ao Emprego, que é aquele em que permite que o empregador reduza, acho que 30% do salário, de modo que o governo vai complementar com mais 15%, aí vai ter uma redução final só de 15%, há uma redução proporcional de carga horária, enfim, aquela questão toda. Então as possibilidades são aderir ao PPE, negociar com o sindicato fora do PPE, é possível. Eu entendo que sim. Alguns entendem que a negociação já é o PPE. Não, eu entendo que não, que existe previsão específica do PPE e existe previsão específica constitucional da negociação. Para mim, o sindicato tem como negociar para menos que o PPE. Enfim, mas então as possibilidades são PPE, negociação sindical, férias coletivas. Agora, não há como reduzir o salário. Não há como abaixar essa possibilidade aí, não existe. Reduzir o pau nele. Com relação à crise, a crise política, ela vai gerar, evidentemente, reflexos econômicos. Agora, eu entendo que a crise é muito mais política do que econômica. Isso aí está evidente. Mas é porque a instabilidade política retira investimento de um país, né? Como que você vai investir num lugar que você não sabe para que lado que está indo, você não tem, você não enxerga sem norte, sem rumo, né? Essa que é a questão. A nau está perdida. Quando isso se resolver, com certeza a economia chega no jeito.
Muito bem, doutor Rafael Lisboa. Dada a sua intensa agenda, fico eu aqui sem saber quando retornará. A gente fez um aí para dia 25 agora. Próximo dia 25, isso, então. Perfeito. Dia 25, próxima semana, então, isso. Na quarta-feira. Isso. Doutor Rafael Lisboa conosco. Obrigado mais uma vez. Luiz, eu que agradeço, é um prazer. Um abraço.